Gente, boa noite. Fui a primeira hoje, é bom. Ai, que delícia. Bom, esperar todo mundo entrar para eu explicar direitinho o que a gente vai fazer hoje. Espero que vocês estejam bem, cada um no seu estado ou cada um no seu lugar. Eu trabalhei hoje, atendi e foi, nossa, tão rico, né? Tão bom. E para quem não sabe, né, gente, eu vou começar o curso de formação. Tem tanta gente que tem o sonho, né, de se trabalhar bastante através da constelação. Então, através do curso de formação, você se trabalha muito, porque uma pessoa que não se trabalhou não pode trabalhar o outro. Então, esse curso é montado em 10 módulos, onde você vai se trabalhar durante 10 módulos em muitas áreas, né? Então você vai trabalhar, conhecer o que são as ordens do amor, vai olhar para a parte de relacionamentos com os pais, com a escola, com os traumas da infância, vai olhar para todos os emaranhamentos que a família tem e que muita gente nem percebe, né? Porque fala assim, mas nossa, isso se repete, mas a gente nunca nem percebeu que isso realmente tinha a ver com isso, ou se repetia de outra forma. Então, é um curso muito rico, porque você vai olhar para a parte financeira, para a sua missão, para a profissão e para a espiritualidade, né? Tudo aquilo que realmente está em desordem na sua vida, para que possa realmente entrar em ordem. Então, esse curso vai começar agora em maio. Existe 3 módulos online e depois os outros módulos a gente espera, né, que possa ser juntos, né, com os grupos ao vivo, e se não puder a gente vai fazendo online a parte teórica, e depois quando a gente se encontra, então a gente vai dando também teórica e prática, né? A gente vai dando a parte prática. Então quem quiser, saiba que vocês vão poder se beneficiar e muito desse curso de formação. Depois, se você não quiser ser um terapeuta, você vai poder parar o curso, né? Mas a maior parte continua, e porque tem um conhecimento muito legal como ser terapeuta em constelação familiar, né? Tem um módulo que são as ordens da ajuda, por exemplo, né? Como nós podemos ajudar o outro de um lugar. Torço para você voltar às meditações. Sim, vamos voltar. Então, as ordens da ajuda, por exemplo, né? Como a gente pode ajudar o outro, como a gente pode ser realmente um terapeuta que consegue ficar num lugar centrado. Então, tem gente que às vezes fala assim para mim, nossa, mas você é tão calma, né? Você é tão... Não é questão de calma, gente, é questão de o tempo inteiro, isso é um exercício, de buscar um lugar centrado, né? De buscar um lugar que não é nem para o lado direito, nem para o esquerdo, nem para cima, nem para baixo, é um lugar no centro, onde contempla tudo, né? É um lugar dentro, como hoje eu postei uma frase aí super bonita e um texto do Modi, né, que eu vi hoje, que foi super bonito. Então, é importante a gente ir para dentro, né? Por isso que a meditação de hoje eu comecei a fazer essa meditação da outra vez e vou dar continuidade nessa vez aqui. Então, esperando o pessoal entrar, boa noite. Como vocês estão? O conteúdo dos módulos são maravilhosos. Obrigada, Gláucia. Realmente é bem... gente, sinceramente, muda a vida totalmente, de verdade. Eu não sei o que seria de mim sem a constelação familiar. E a mudança que traz, não só porque você volta para o seu lugar, mas é um upgrade espiritual, né? E o Bert Hellinger nos ensina isso de um lugar que não é um lugar mental, né? Que é aquele lugar que vamos, gente, vamos lá, né? Que os americanos gostam muito, né?
dessa motivação, né? Aquela coisa assim, yes, yes, né? Que não leva para lugar nenhum, né? Então eu gosto muito da constelação porque ela leva a gente para esse lugar de enxergar, que é presente maior do que a gente poder enxergar, como eu pus no texto hoje. Isso não quer dizer que a gente enxergue tudo, mas aquilo que é possível enxergar, né, mais do que a gente enxergava. Isso não quer dizer enxergar mais do que o outro ou ser superior, porque o enxergar espiritualmente é uma coisa natural de todos nós e que a gente foi perdendo isso no decorrer do tempo. Porque foi nos incentivado também, né? Nos incentivaram a parar com isso tudo. Então, se você realmente quer fazer a sua encarnação valer a pena, você precisa conhecer como você toma uma atitude. Toma uma atitude baseada em quê? Né? Será que você vai começar a entrar em qualquer coisa? Ou você vai tomar uma decisão de ter um filho, de não ter filhos, de casar, de separar, de mudar de profissão, de mudar de casa, sempre baseado na inconsciência? Ou sempre baseado num emaranhamento familiar? E a maior parte de nós, a gente vai na informação traumática do sistema familiar e nem percebe, né? Nem percebe. Ah, mas minha bisavó sofreu isso, então até hoje eu estou sofrendo isso. Gente, pelo amor de Deus, nada na nossa família acontece para que isso se perpetue o mal, né? Então tá na hora da gente saber, primeiro, né, dar um lugar ao que foi no passado, com consciência, para que a gente possa também, sem culpa, deixar o novo vir, né? Uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de ganhar dinheiro, uma nova forma de estudar, uma nova forma de viver. Então muita gente acha que para viver a pessoa tem que trabalhar 24 horas por dia para ganhar o valor da sobrevivência, porque foi assim antigamente. E daí a pessoa às vezes tira férias e ela sente culpa porque está de férias. Ou ela não entende que ela pode trabalhar e ganhar dinheiro de uma forma equilibrada, por exemplo, né? Que ela não precisa só pensar em ganhar dinheiro ou só pensar em trabalhar. Ela também pode olhar para o trabalho como algo extremamente prazeroso, né? Infelizmente, muitos dos nossos antepassados não puderam escolher uma profissão. A vida foi levando eles a ganhar dinheiro com aquilo. E às vezes nem pôde escolher, nem gostava daquilo. Mas muita gente continua vivendo do jeito como os nossos pais, diria Elis Regina, né? Pais, avós, bisavós. E não se dão a chance de fazer algo novo, porque sente que algo novo vai tirar a característica da família, né? O novo, você pode correr o risco de ser excluído. O novo dá culpa, porque afinal o novo pode trazer muita felicidade e lá atrás não teve tanta oportunidade de ter felicidade. Mas é justo o contrário, né? Quem está aqui, que tem filhos, que tem sobrinhos, que tem netos, nenhum de vocês quer ver os seus filhos vivendo o perrengue que você viveu. Você quer que o seu filho não viva, que seja mais leve, né? Não viva o que você viveu, que seja mais leve para eles, né? Assim eu quero, né? Para as minhas sobrinhas, que seja muito mais leve para elas, que seja mais fácil para elas, né? No automático, Gente, Então vamos lá. Então, o que eu quis fazer? Eu já fiz um vídeo sobre o Covid. Já vou deixar bem claro para vocês novamente. O Covid está aí, existe. Mas tudo está aí, existe, né? Existem muitas coisas aí.
Existe dengue, existe chikungunya, existe malária, existe, enfim, infinitas doenças. Existe infinitas coisas que a gente considera ruim. E por que algumas pessoas elas entram nessa frequência e outras não? Ah, Simone, mas é uma pandemia mundial, então todo mundo deveria entrar na frequência. Vocês sabem como se alastra as informações de medo, né? Causam mais medo ainda nas pessoas, né? Então, o medo ele serve para nos defender, para a gente ficar esperto, para a gente se proteger. Então, uma pessoa que ela está equilibrada, o Covid, ela olha para o Covid e ela vai, sim, se preservar, vai cuidar da saúde. Mas o que eu vejo é que mais as pessoas estão exacerbando aquilo que já estava com problema, né? Exacerbando algo que já era o conflito da pessoa. Então, novamente, gente, isso é com muito respeito a tudo isso que está acontecendo. Como eu disse, apesar de tudo o que está acontecendo, não precisa ser para todo mundo. Quando você sabe que você... Não é porque você é especial, mas a nossa maior, vamos dizer assim, eu não queria dizer arma contra o Covid, mas porque eu não quero tratar isso como uma guerra, como eu já disse para vocês, apesar de eu achar que tem aí todo um interesse por trás de tudo isso que está acontecendo. Então, quando a gente se conecta com o que isso pode nos ajudar, como é que a gente pode olhar? Então, o vírus, qualquer bactéria, qualquer fungo, eles são muito arcaicos. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. E existe uma fase nossa de estresse. Então, se você tem um corte, né? Esse corte, ele passa por diversos processos. O seu corpo é todo programado para se curar. E os vírus, as bactérias e tudo isso, eles nos ajudam a mostrar algo, né? Então, o vírus, como eu já disse para vocês, ele vem trazer uma informação nova. Para as pessoas resistentes à informação nova, ele vai pegar pesado. Para as pessoas que se abrem para compreender que informação a cura pode vir através de cada um de nós, né? Não é somente através da vacina, das máscaras, de todo o cuidado que todos nós estamos tendo que ter, mas a cura pode vir também através da consciência. Porque com vacina sem consciência, a pessoa vai vivenciar a mesma situação interna que ela está vivenciando hoje. Então, o Covid está dando oportunidade de nós olharmos para algo que já existia dentro de nós, para algo em nós que já estava esperando por uma cura. Então, o meu olhar para as doenças é sempre de que cada crise, cada problema, cada dificuldade não vem como uma perseguição, como uma punição, mas vem te dizer ou nos dizer que nós de alguma forma estamos fora do nosso centro. Porque hoje nós já convivemos com milhares de bactérias, com milhares de fungos, com milhares de vírus, com milhares de tudo no nosso organismo. Gente, a gente é uma coisa estranha, ambulante. Então, nós já convivemos com tudo isso. Porém, quando nós estamos desequilibrados,
Quando nós estamos fora da nossa identidade, então vem o câncer, né? Porque a pessoa com câncer, por exemplo, ela está identificada com um papel, né? Então, por exemplo, uma mãe que ela acha que ela é a salvadora de um filho. E daí o filho vai embora, vai morar fora, passa por uma dificuldade e ela acha que ela não salvou. Afinal, ela é a mãe. Gente, qual é a mãe que não quer um filho bem, né? Mas uma mãe não é Deus. E quando a mãe está tão identificada só com o papel de mãe e esse filho vai embora, ou ela se sente impotente, então ela vai desenvolver um câncer. Então o câncer tem muito a ver com isso, com a identidade. Assim como os vírus, eles têm uma função. Toda doença tem uma função de cura, de nos mostrar com mais urgência ou com menos urgência de que tem algo para ser visto. E o que a gente faz quando tem algo para ser visto? A gente se aprofunda para enxergar. Mas a maior parte acha, e a gente vê a massa desesperada por causa da vacina, e muita gente toma vacina e tem o Covid. E por quê? Porque o medo abre portas. Porque aquilo que ela precisa resolver não é a vacina que vai resolver, porque ela resolve com o Covid uma coisa, mas daí aparece uma outra coisa. Então, gente, para o plano espiritual, nada fica embaixo do tapete. Nada. Então, qual é a nossa postura perante todas as coisas que podem acontecer, ou todas as coisas que acontecem na nossa vida? É uma postura de contemplação. Então, toda a cura, para ter um primeiro passo para a cura, é necessário que a gente aceite que nós estamos doentes. Então, a gente sabe que um dos problemas de se tratar o alcoolismo é que a pessoa alcoólatra, ela não aceita, ela não assume que ela é alcoólatra. Ela só fala, eu bebo um pouco. Mas eu bebo pouco. Não, eu bebo socialmente. Então, um dos motivos, um dos primeiros passos, primeiro é a gente dizer sim ao que está aqui, ao que se apresenta. Então, muitas pessoas podem achar que loucura, né? Você vai dizer sim ao Covid? A gente vai fazer uma meditação. Então, quem não quiser participar não precisa. Mas a gente vai fazer uma meditação para a gente experimentar. Dizer sim à informação. Dizer sim ao que esse vírus veio nos mostrar. Esse é o primeiro passo para a cura. E a gente sabe que a vacina contém o próprio vírus, ou seja, uma dose equilibrada. Então, por exemplo, eu sempre falo isso, a camomila, né? A gente sabe que a camomila serve para quê? Para acalmar. A camomila, ela tem uma frequência que o nosso corpo reconhece, né? Como calmante, assim como muitas ervas, né? Então, a gente sabe disso. Assim também o lado das coisas que não são tão boas. Então a gente fala assim, puxa, se você hoje sofre uma perseguição, o que você tem que aprender com isso? Você tem que agora andar armado, tem que andar em carro blindado, você tem que se proteger como? Andar com armadura, não sair de casa? Não. Tem um aprendizado seu que é, antes de tudo, um aprendizado de consciência. De que se você atrai uma perseguição, é porque te falta ou você ainda não reconhece algum recurso para que isso entre em harmonia. Para que você não precise mais ter essa síndrome de perseguição. Então eu gosto muito, né, tanto nas minhas lives fechadas, nos meus cursos, mostrar ferramentas
que vocês vão usar para vocês no dia a dia. Então, a primeira coisa da cura que nós vamos fazer nessa meditação é a gente olhar. Porque quando você não olha, e na física quântica você sabe que quando você olha, aquilo pode se transformar. Então, é muito importante que o olhar do observador esteja presente, consciente, numa postura não de um olhar de medo, nem de um olhar de curiosidade, nem de um olhar para controlar algo, mas de um olhar para aceitar o que isso veio nos trazer, seja o que for. E isso eu aprendi com o Bert Hellinger. Dizer sim, seja o que for. Seja o que for, por mais doloroso que seja, é o que essa história me traz, o que essa crise me traz, o que essa situação me traz. Somente a partir dessa primeira aceitação é que você pode sair do papel de criança, de que eu não tenho nada a ver com isso, não é responsabilidade minha, não fui eu que fiz esse vírus e agora que se virem para tirar isso. Todos nós somos responsáveis. Quando existe um tufão, um furacão, um tsunami lá do outro lado do mundo, nós somos responsáveis. Porque a natureza se desequilibra através das nossas emoções e as águas, da mesma forma que a lua entra em ressonância com a gente também entra em ressonância com a natureza. Então, esses furacões, tsunamis, tufões e tudo mais tem a ver com o nosso desequilíbrio em relação à Mãe Terra, não é o contrário. É sempre dos dois lados. Então, primeiro passo, aceitar. É isso que a gente vai fazer nesse trabalho de meditação. Segundo passo, olhar. Ter coragem de olhar. Terceiro passo, se interiorizar. Perceber através do seu corpo. Todos nós temos um corpo, certo? E a gente pode perceber as sensações através do nosso corpo. Que vão, as sensações que trazem, que levam as memórias, as células. Então, quando tem uma célula louquinha de câncer, o que é essa célula? Por que ela enlouqueceu? Então, a gente enlouquece quando a gente não encontra uma saída. E a gente não encontra uma saída porque muitas vezes a gente se sente sozinho, porque a gente não pede ajuda, porque a gente busca saídas fáceis, não que as saídas tenham que ser difíceis, mas eu busco saídas mais confortáveis, como eu já falei. Tem dor de cabeça? Tem enxaqueca toda semana? Toma comprimido. Quer emagrecer? Toma comprimido. Então, as soluções não é a gente pôr debaixo do tapete. Não estou vendo nada. Não, eu estou vendo, eu estou presente, eu estou enxergando. Então, ter esse olhar de maturidade em relação à vida, a tudo, gente. Isso não impede a gente de passar por tristezas, por crises. Eu também passo. Mas eu procuro ter essa postura de compreensão, de entendimento, de buscar mesmo soluções. Mas soluções que não são soluções de fuga, né? Como a gente sabe que ou a gente paralisa na hora do medo, ou a gente foge, né? Ou a gente vai guerrear, vai matar alguém. Então, tem muita gente que ainda vive nisso, no matar ou morrer. E por isso que a gente quer matar o vírus. Mas a gente mata o vírus e a gente compreendeu o que ele veio trazer, ou vai precisar vir outra praga, ou vai precisar vir outra pandemia, ou vai precisar vir outra guerra para a gente compreender? Então eu sei que esse trabalho começa de dentro. Toda a solução lá para fora, ela começa aí dentro, ela não começa lá fora.
Tem gente que fala, não, mas quando tiver lá o presidente o ano que vem, que vai ser um presidente diferente, agora sim vai melhorar, porque tem que vir aquele presidente específico. Então sempre a solução está lá fora. Ou então, sabe, aquele meu chefe, ele vai sair, vão mandar ele embora, daí tudo vai mudar. Não. É a gente olhar o entorno e falar, onde eu estou hoje, de fato, com profundidade? O que eu ganho estando aqui? Nessa história, nessa situação, nessas condições? O que eu aprendo estando assim, aqui, hoje? Eu escolhi estar aqui? Sempre é uma escolha. A única diferença é, eu escolho de forma inconsciente ou eu posso escolher de forma consciente. Então, gente, a vida ela é tão magnânima. Só que para enxergar essa magnitude toda, você precisa ter um olhar refinado. Se você tem um olhar grosseiro para a vida, você é uma pessoa grosseira ainda, em termos de alma. Se você tem um olhar refinado, de você conseguir, sabe, olhar para uma abelhinha e falar, meu Deus, que coisa mais linda. Agora tem gente que vai lá e mata a abelha. A abelha é a mesma. O que muda é essa ogrice da nossa alma. Então, se a gente não tem um olhar refinado, né? Eu já contei essa história para vocês. Uma vez eu estava com uma pessoa, essa pessoa tinha um Jaguar. E o Jaguar, o carro dessa pessoa, ele é um Jaguar que tem um Jaguar na frente, né? Alguns hoje não usam mais esse Jaguar, né? Mas enfim, ele foi num lugar no interior e daí ele saiu do carro. Quando ele voltou, as crianças estavam brincando com o Jaguar em frente ao carro dele, passando a mão. Daí ele ficou bravo, falou assim, tira a mão desse Jaguar. Daí os meninos assim, é Jaguar, tio? Achei que fosse um gatinho. Daí ele falou, é um Jaguar, sabe quanto custa só esse gatinho? 5.000 reais, então tira a mão desse gatinho. E eu ri tanto, gente, porque assim, um Jaguar, a pessoa falou, é um gatinho. Ok? Porque a gente não tem um olhar refinado, né, para tudo. Então, para essas crianças era um gatinho. Vai saber que aquilo era um carro, era um Jaguar, né? Que tinha lá o Jaguar, que só aquela peça do Jaguar na época, que vai ter uns 10, 15 anos, custava 5.000 reais. Então, a gente vai refinando as nossas escolhas em todos os níveis. E quando a gente consegue refinar o nosso olhar mesmo, consegue enxergar a vida com esse olhar bonito, supremo, que foi o que eu escrevi hoje aí com... Escrevi não, eu digitei o que o Modi falou, que eu gosto muito dele. Ter esse olhar maduro para a vida, né? Ter esse olhar maduro. E o Bert Hellinger tinha muito esse olhar para a vida, esse olhar diferente para as coisas. Às vezes eu vejo foto de WhatsApp, né? E foto que você coloca no WhatsApp diz tanto. Ou foto que você posta diz tanto. Ou palavras que você diz, elas dizem tanto sobre as suas dores, sobre aquilo que ainda é difícil para você. Então, com o tempo, com treino também, né? E por isso que eu gosto da constelação, porque me treinou muito esse olhar refinado. A gente vai olhando para as coisas de uma forma diferente. Então, o que está inconsciente em nós, não é só para a gente ficar olhando para os outros, viu, gente? Porque eu não gosto de ficar olhando para ficar condenando ou julgando, mas olhando para mim mesma.
quando eu me ouço falar, quando eu vejo a minha postura em determinada situação, eu vejo o quanto eu preciso ainda evoluir, mas tendo essas ferramentas fica mais fácil, porque a gente vê benefício em tudo. Em tudo a gente vê benefício, gente. Em tudo, a gente vê lição em tudo, vê sentido em tudo. Então é isso, gente. Então eu vou fazer esse vídeo agora, que já entrou o pessoal que eu acho que precisava entrar. Eu vou fazer essa meditação. E eu vou pedir para vocês, se vocês querem depois compartilhar, ou se vocês querem agora, né, chamar mais gente para vir fazer essa meditação. É só pegar na setinha e mandar para os seus amigos. E eu nunca peço isso, né? Tem gente que fala, você devia ser marqueteira e falar lá no seu YouTube, curte aqui, clica ali, distribui lá. Eu não faço isso porque se a pessoa quiser fazer isso, ela faz por conta própria. Eu mesma não gosto de ficar falando sobre isso. Mas hoje, especialmente, eu acho que a cura, as pessoas precisam entender o mecanismo de cura. E o mecanismo de cura, ele precisa começar com um sim. Eu quero ver, eu quero me responsabilizar, eu quero enxergar a minha dor. Eu quero enxergar o que ainda está com os meus antepassados. Eu quero enxergar o que ainda está fora de ordem. Mas eu não quero fazer isso para ser mais motivo de dor, para ser mais guerra, para ser mais oposição. Eu acho que se todo mundo ficasse numa postura de centramento, como eu já falei para vocês, então não precisaria existir partido. Eu digo partido não só partido político, mas eu tomo partido de um e eu tomo partido de outro, porque qualquer solução está fora da dualidade. As soluções da dualidade, elas são soluções superficiais. São soluções que não têm força por muito tempo. A solução e a gente sabe que a constelação está na justiça brasileira, a solução é aquela que contempla o bem maior, não só o meu interesse, nem só o seu interesse, mas que contempla para o momento todas as partes. Então, quando a gente vê uma empresa, por exemplo, que só olha para o dinheiro, é uma empresa pobre, por mais dinheiro que ela tenha. Uma empresa que num primeiro momento ela começa, não porque ela quer ganhar dinheiro, mas porque ela quer ser útil para a sociedade, então essa empresa pode ter mais força. E se essa empresa respeita o cliente, e se essa empresa ela respeita a natureza, e se essa empresa ela olha para o dinheiro e ela também compartilha o dinheiro que ela ganha, os 10%, por exemplo, que é o dízimo que equilibra aquilo que a gente ganhou, porque nunca a gente ganha sozinho, né? E a gente pode compartilhar os 10%. E eu digo os 10% não precisa ser para nenhuma igreja, pode ser para qualquer lugar. Se você começa a ter essa noção na sua vida, você vai ver como nunca mais vai te faltar nada. Nunca mais. Eu gosto de dar o dízimo, eu faço isso todos os meses. E não é porque eu sou uma pessoa especial, nem porque eu sou boazinha, nem porque eu sou nada, porque eu não sou assim. Mas eu faço isso porque eu tenho consciência de que a gente precisa fazer. Então, tudo isso é cura. Tudo isso é proteção. É uma forma da gente limpar um dinheiro que a gente às vezes nem sabe de onde vem, porque o dinheiro circula por muitas mãos. Então, quando a gente compartilha, a gente, vamos dizer assim, limpa toda a toxicidade inconsciente que existe ainda em cima do dinheiro.
Gente, nem sei porque eu falei tudo isso, como eu já disse a vocês, as coisas vão vindo e eu vou falando e é isso. Então agora chegou a hora da gente fazer a nossa meditação. Eu não selecionei nenhuma música, eu vou fazer algo muito breve. Depois, se vocês quiserem editar esse vídeo e mandar só a meditação para as pessoas, mas vocês podem mostrar que a cura do Covid, a vacina do Covid, ela sim está do lado de fora, não nego isso, mas ela está também e principalmente do lado de dentro. E se você entra em harmonia com tudo e com todos, como eu disse, seu corpo é lotado de vírus e bactérias e fungos e um monte de outras coisas. Eles só não se desenvolveram porque você está em harmonia. Então, cada órgão representa uma emoção não resolvida. Cada órgão mostra quais são as nossas questões. E o vírus, quando pega o pulmão, os alvéolos, ele mostra muito a nossa questão do medo da morte. E muitas vezes nós temos medo da morte porque na nossa família a gente perdeu alguém muito cedo e a gente ainda está em luto, ou porque a gente desconhece o que é o plano espiritual e a gente tem medo da morte, ou porque a gente vive uma vida muito ruim, no sentido de que nós não conseguimos enxergar sentido para a vida, então a gente prefere morrer, né? Ou porque passamos por algum abuso sexual, porque passamos por uma situação de pobreza intensa, ou passamos por uma situação de separação, né? E a gente não sabe lidar com isso. E às vezes a gente inconscientemente prefere morrer porque a gente já se sente morto. Então o Covid, ele traz essa questão, né, que tem a ver com os pulmões, o medo da vida e da morte. Porque quem tem medo da morte tem medo da vida. E quem tem medo da vida tem medo da morte. Então, quando a gente sai do medo e vai olhar para o nosso próprio medo, então nós podemos assumir a vida com todo o preço que ela nos exige. Quando você é mãe, tem um preço. Quando você vai viajar, tem um preço. Quando você cuida do seu corpo, tem que fazer exercício, isso tem um preço. Quando você está num relacionamento afetivo, isso tem um preço. Então, tudo tem um preço. Mas só os adultos espirituais, eles pagam o preço de forma alegre e consciente. Não só consciente, mas de forma alegre. Né? Por exemplo, tem que viajar para a Europa, você tem que pagar o preço de ficar 12 horas num avião. Tá afim de pagar esse preço? Ah, não tô afim. Então não vá. Então, tudo exige de nós um preço. Crescer, viver, exige de nós um preço. Mas a gente tem que querer pagar esse preço. Sair do estado confortável que nós estamos exige um preço, né? Então é isso. Então vamos olhar. Vou pedir para vocês fecharem os olhos agora. E que tudo o que você ouviu, que nem foi tudo o que eu disse, mas o jeito que você ouviu, o que te toca. Veja se isso te dá força, o que eu disse, ou te tira a força. E em qualquer situação, nós sempre podemos analisar através do nosso corpo. Isso me dá força ou isso me tira a força?
Então, quando eu falo do Covid hoje na humanidade, isso tira a força ou traz força? Isso, você sente toda a transformação que ele está trazendo para a humanidade como um todo. Isso está tirando a força da humanidade ou está trazendo força para a humanidade? Então se mantenham de olhos fechados. E agora vocês podem juntar as duas mãos, entrelaçar os seus dedos, deixar aí no seu colo. Se for possível, colocar os seus polegares conectados com os seus dedos entrelaçados. Sinta suas mãos juntas. Quando os seus dois lados estão juntos através do entrelaçamento das suas mãos, do toque dos seus polegares. Veja o seu feminino e o seu masculino equilibrados. Fortes. E agora, com muito respeito, você vai permitir que lá de longe você consiga enxergar o Covid. Que imagem ele tem para você? Permita que ele se mostre do jeito que ele é para você. Que cor que ele tem, que tamanho. Experimente dizer sim, agora eu, de forma consciente, consigo enxergar o sentido que você tem para cada pessoa, de cada país, de cada idade, de cada profissão. O quanto ele veio para transformar a humanidade nessa virada da lua de peixes, da era de peixes para a era de aquário.
Você pode fazer uma reverência a ele. Quando você faz essa reverência a ele, que atitude ele tem em relação a você? Perceba no seu corpo que parte que ele pode tocar, que gesto que ele faz, como um amigo que vem te mostrar alguma coisa, algo que você precisa tanto. Que você aceita que você precisa agora disso que ele vem te mostrar. Talvez você precisava de colo, precisava de tempo, precisava enxergar. O que ele veio transformar na sua vida? E que você não resiste mais. Permita que ele seja seu amigo. Que você conviva bem com ele. Como alguém que veio te trazer uma mensagem de transformação. De crescimento. E ele vai permanecer no planeta até que dentre 7 bilhões de pessoas todas possam olhar para ele. E que dessas pessoas todas possam olhar não como vítimas dele, mas como aprendizes dele. Os nossos grandes mestres, eles vêm e aparecem de muitas formas na nossa vida. Permita que todas essas pessoas olhem, cada um para o seu próprio Covid, para a sua própria transformação. E você olha para o seu.
Veja que mensagem ele te dá agora. E assim a gente agradece essa mensagem, a gente se agradece por nós podermos olhar de forma diferente para ele. E depois que a gente olha, a cura vem de muitas formas. A vacina vem de muitas formas. Mas a gente dá um lugar à sombra que ele nos mostrou sobre nós mesmos, para que o antídoto da sombra, que é a luz, possa chegar até nós. Então ele mostrou e mostra a sombra de toda a humanidade. Por isso que são tempos difíceis. Para aqueles que olham para a própria sombra, para os próprios medos, para os próprios testes. Então ele pode se transformar, o mesmo vírus, em luz. Então a gente agradece. E aos poucos podemos voltar para cá. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês possam compartilhar, como eu disse, esse vídeo. E o outro vídeo que está no YouTube está aqui também no Insta, eu acho, no IGTV, que eu explico mais sobre o Covid, mas essa meditação ela é fundamental. Eu sei que eu fiquei falando 1 hora aqui, que poderia ter feito só a meditação, mas é importante colocar o contexto para que as pessoas não achem que isso substitui vacina, que então pode sair, não precisa mais cuidar de nada, não é nada disso. É só uma visão mais profunda sobre algo que está aí. Mas, como eu disse, muitas coisas estão aí. E o que isso nos mostra e o que a gente atrai e o que a gente faz com isso é que faz toda a diferença, tá bom? Ai, gente, é isso. Deixa eu ver as mensagens de vocês. Adorei, muito bom. Hoje mesmo disse que vamos sentir falta desse momento de transformação. Sim. E então vamos ver se a gente vai fazendo outras meditações. Eu tenho falta também de a gente voltar. Mas eu também gosto sempre de fazer tudo de acordo com o que eu sinto. Eu não posso ficar programando muitas coisas, né? Porque eu também tenho minha vida e para que eu possa estar inteira aqui, eu também preciso viver a minha vida pessoal, né? Que eu acho que é uma das coisas que por muito tempo eu abri mão. Para sempre estar a serviço. Então, hoje eu vou buscar cada vez mais equilibrar. Eu acho que o Covid trouxe isso para mim, a minha vida pessoal, com o trabalho e com as outras coisas, e também com a minha família. É isso, gente. Amanhã tem de novo. Gente, amanhã tem a live fechada, a última live só para mulheres, que na última quinta-feira eu não pude fazer, eu tive que mudar. Então amanhã, não sei se já está no Stories, mas amanhã tem a última live fechada só para mulheres, onde eu faço constelações. E é muito mágico, porque, gente, tem sido tão forte os temas que têm aparecido, que é o tema que precisa de todo
o grupo precisa se curar. Eu nunca sei qual é esse tema. Esse tema surge, o campo que mostra. Então, logo vai ter aí para vocês virem participar da live, tá bom? Então, tem live, tem o curso de formação, que vai começar em maio. E logo vai ter outro módulo, a gente fez da criança ferida, né? As soluções para a nossa criança. E então logo vai ter outro módulo desse curso, que está sendo um curso para a gente desenvolver mesmo a nossa alma. Então é isso, gente. Então um beijo para vocês, muito, muito boa noite e a gente vai se encontrar em breve. Compartilhem, tá bom? Esse vídeo. Um beijo.